Existe uma diferença muito grande entre solidão e solitude. Solidão é você se sentir só, abandonado por tudo e por todos, mas a solitude não. A solitude é você estar num lugar, mesmo que não haja ninguém perto de você, mas mesmo assim naquele lugar você se sente confortável, porque você sabe que Deus está ali presente. E a gente percebe pela palavra que às vezes Deus ele nos leva assim para desertos, lugares de solidão, para que ali naquele lugar Ele possa se manifestar a nós. Deus ele não trabalha no barulho, não. Deus ele trabalha sempre no silêncio. E se você está vivendo de repente momentos no qual você está se sentindo só, pode ter certeza que essa é a melhor oportunidade para você ter um relacionamento com Deus. Não conhecê-lo somente de ouvir falar, porque muitas pessoas são turistas, são fregueses, conhecem Deus somente de ouvir falar. Deus ele vai provocar nas nossas vidas sempre uma situação para que Ele possa se manifestar a nós. E infelizmente na maioria das vezes são situações infortunas, situações difíceis, momentos de dor, de tormento, de luta, de abandono. Mas é justamente nesses lugares onde Deus ele se encontra. A gente tem dito para vocês, ensinado que Deus ele está sim em meio às tempestades, os ventos fortes, a fúria do mar. Deus ele também está lá na cova dos leões, está na fornalha de fogo. Deus está no deserto. A palavra diz que você pode subir ao mais alto monte, lá Ele vai estar. Você pode descer ao mais profundo abismo, ali também Ele vai estar. Não tem como se ausentar da presença dEle. E uma coisa interessante que Jesus ele declara é: estarei convosco todos os dias da vossa vida. Então Ele cria situações para que a gente possa se aproximar dEle e ali ter uma experiência com Ele. Amém? Eu me lembro da situação de Josué e Moisés. Quando Moisés morre, ele passa a sucessão do povo para as mãos de Josué. Ora, mas quem era Moisés? Esses dias nós estamos pregando, falando a respeito de Moisés. Moisés foi criado pela filha de Faraó, lá no Egito. Era considerado um príncipe, tinha de tudo. De repente ele mata um egípcio, um soldado egípcio, foge para o deserto, fica 40 anos praticamente lá no deserto, se casa lá, fica lá. E lá no deserto ele aprendeu toda a arte de como lidar com os lugares secos, áridos. E é como eu estou dizendo, às vezes Deus nos leva para desertos justamente para lá nos ensinar. E Moisés foi para o deserto, e ali ele ensinou a arte de andar no deserto, de como sobreviver no deserto. Foram 40 anos, até que um belo dia a palavra diz que ele, tomando conta das ovelhas do seu sogro Jetro, ele vai a um lugar, esse lugar todo mundo sabe qual é, Monte Horebe. E ele ali na solidão, só ele, as suas ovelhas. E cabe aqui dizer, Moisés ele não tinha tido uma experiência com Deus. Quem era sacerdote Midian era o seu sogro Jetro. Ele conhecia os deuses do Egito, porque ele morou lá, viveu lá, ouvia falar de Deus, mas ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Então a palavra diz que ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro, quando de repente ele olha e ele vê uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. E a palavra diz que ele se aproxima daquela visão para ver o que estava acontecendo, e foi-lhe dirigido a ele a voz de quem? A voz do Senhor. O Senhor falou com ele. Atos capítulo 7, versículo 35. Atos 7, 35. Olha que coisa impactante.
que ele estava peregrinando no deserto. Então, passado 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto. O que apareceu para Moisés? Presta atenção. O que apareceu para ele? Mas depois a gente vai reconstruir isso daí, amém? Mas o que apareceu? Um anjo. Então não deixa ninguém te enganar. Não deixa ninguém te enganar. Então ele estava lá na sarça, a sarça ardendo em fogo, e de repente apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chama no deserto, perto do monte Sinai. Coloca no versículo 35. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com essas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e liderador deles. Por meio de quem? Por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Então, a partir daquele momento, Moisés ele começa a lidar diretamente com o anjo do Senhor. Esse anjo aparece para ele, dá ele algumas instruções. Ele desce daquele monte, ele vai para casa. Depois ele sobe outras vezes, recebe mais orientações. E assim, na medida que Moisés ia interagindo com o Senhor, ele ia subindo no monte. Cada vez que ele subia no monte, ele recebia uma revelação, ele recebia um direcionamento. Por quê? Porque Deus estava querendo tirar um povo do Egito, da escravidão. De repente você não sabe como fazer, como agir para tirar o seu povo também da escravidão. O filho do tóxico, o marido da bebida, trazer os filhos novamente para dentro da sua casa. Veja, Deus ali, ele não estava querendo tirar uma família da escravidão. Deus estava querendo tirar um povo. 3 milhões de pessoas escravizadas na mão de Faraó. Poxa, se Deus ele conseguiu tirar 3 milhões de pessoas do Egito, das garras de Faraó. Faraó é figura de Satanás. Será que Deus ele não consegue tirar a sua família também das garras de Satanás? Os seus filhos, seu marido, a sua esposa, seu pai, sua mãe, ou quem quer que seja. É por esse motivo que a palavra diz: crede no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ele pode salvar, ele pode libertar, ele pode livrar quem quer que seja. Então, na medida que Moisés ia buscando e interagindo com o Senhor, ele ia falando, ia dando estratégias, maneiras, jeitos, caminhos, horizontes, para que Moisés conseguisse tirar 3 milhões de almas das garras de Satanás. E ele consegue, ele tira o povo de lá. E a palavra diz que Moisés tira o povo de lá com mãos fortes, porque o que Moisés falava se sucedia. O que Moisés pregava acontecia. Moisés ele foi um ícone do Velho Testamento. As pessoas conheceram Moisés. Os faraós temiam Moisés, porque Moisés levantava o cajado, o povo de Israel vencia. Estão lembrados dessa história que nós contamos esses dias? Moisés foi para a guerra juntamente com o seu povo. Os inimigos eram mais numerosos que o povo de Israel, mas mesmo assim eles foram para a batalha. E quando Moisés sobe lá no monte, monte, vai guardando isso, vai pegando essa chave. Então, enquanto Moisés subia no monte e a batalha comendo solto lá embaixo, Moisés levantava a mão, o povo vencia. Aí Moisés cansava de ficar com a mão levantada, Moisés abaixava a mão, o povo começava a perder. Aí Moisés levantava a mão novamente, o povo vencia. Moisés abaixava, o povo perdia. Aí o que os anciões resolveram fazer? Vamos fazer o seguinte: vamos segurar as mãos de Moisés. Um segura de um lado, outro segura de outro, até o nosso povo vencer. E a palavra diz que a partir do momento que as mãos de Moisés ficou erguida, até o finalzinho da tarde, no entardecer,
o povo de Israel venceu todos os seus inimigos. Figura de que você não pode cansar, você não pode abaixar a mão, você não pode retroceder, não pode retroagir, você não pode voltar atrás. Quando você tem um propósito no seu coração, quando você tem um desejo, uma vontade de vencer, e você sabe que Deus ele pode dar vitória, a melhor estratégia é levantar a mão e não abaixar. Ou seja, entrar na presença de Deus e não voltar atrás. Vai orando, vai clamando, vai buscando, que vai chegar um momento que a sua vitória chega. Porque com Deus é vencer ou vencer. É como a palavra diz: acaso Deus ele já tenha decepcionado alguém que colocou nele a sua fé? Não, Deus não decepciona. Esses dias eu estava dizendo que Billy Graham, ele declara que leu toda a Bíblia, né? E todo o finalzinho, todo o último capítulo, ele sempre observava que terminava com vitória. Gente, até filme, você não observa filme? Filme quando termina com o Thanos ganhando, pode ter certeza que vai ter continuação, não é? Lembra do filme da Marvel? Do clique que Thanos, aí todo mundo sumiu, Homem-Aranha sumiu, né? Um monte de personagens sumiu. Falando, vai ter continuação. E teve, foi top o último episódio daquele filme. Foi ou não foi? Quem assistiu esse filme da Marvel? Quem assistiu? Levanta a mão aí. Eu já assisti umas 5 vezes. Eu acho que a Marvel nunca mais vai fazer filme que nem aquele. Meu Deus do céu. A DC até tentou fazer lá, né, com o Super-Homem, né, com Batman, etc e tal. Mas que nem aquele da Marvel, eu não sei. Eu acho que eles não vão conseguir fazer mais filme igual aquele dali, não. Estão inventando um multiverso aí, um monte de coisa. Mas voltando à pregação, tá vendo como vocês se distraem? Aqui, ó, ei, volta para cá, mundo espiritual. Amém? Então é sempre vencer ou vencer. Sempre vencer ou vencer. Com Deus, você não termina perdedor. Você pode cair num buraco aqui, você pode tropeçar ali, você pode enfrentar um deserto ali, você pode enfrentar um gigante ali, mas você vence. Você nem precisa ficar olhando para o cenário, para a matemática, para a dificuldade. Só olha para Deus. Só olha para Deus. Porque quando você olha para Deus, Ele te dá a vitória. Então Moisés levantava a mão, o povo prevalecia. Moisés abaixava, o povo perdia. Moisés levantava, o povo vencia. Isso significa que você não pode ser como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Olha só lá no livro de Tiago. Vamos lá em Tiago. Olha que coisa impressionante. Tiago capítulo 1. Olha só, Tiago está depois, ó, Tiago capítulo 1, a partir do versículo 5. Eita chuva lá fora, benção aqui dentro. Se algum de vocês tem falta do que? De sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será o que? Concedido. Falta sabedoria, entendimento, discernimento? Peça a Deus, que Ele vai dar de boa vontade, e Ele não vai impedir ninguém de receber isso. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ou seja, só faz barulho. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Então não pense que se você ficar com uma onda do mar agitada pelo vento, que é levada de uma parte para outra, ora você crê, ora você não crê, ora você está ali firme na fé, ora você desanime. Não pense tal homem que receberá do Senhor tal coisa, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, se existe algo que Deus ele gosta em nós, é a firmeza de ânimo, confiança. Fé é você ter certeza. Quando falta certeza? Quando você apequena Deus. Só falta fé quando você olha para Deus e acha que Deus é um pigmeu, ou acha que Deus é do seu tamanho. Não é porque você não conseguiu que significa que Deus não vai conseguir.
Ah, mas fulano fez e não deu certo, Bertano fez e não deu certo, Ciclano morreu, Bertano perdeu tudo. Problema dele. Eu sei que o meu Deus faz. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Para Deus não existe nada demasiadamente impossível em todas as suas promessas. Tudo depende do tamanho da nossa fé. Se o seu Deus for grande, então você vai vencer. Se o seu Deus for pequeno, então você vai olhar mais para o tamanho dos seus problemas do que para Deus. Então não olhe para o tamanho do seu problema, olhe para o tamanho do seu Deus. Não seja como a onda do mar, agitada e impelida pelo vento, ora creia, ora não creia. Não, creia, somente creia. E Moisés acreditava. E Moisés venceu muitas batalhas, levou o povo a muitas conquistas. Batia na rocha, a água saía, estendia o cajado, o mar se abria. Moisés, em outras palavras, era top. Moisés era o cara. Para você ter uma noção, quando Moisés subia no monte, ele ficava lá dias no monte. Quando ele descia do monte, o rosto dele brilhava, resplandecia. Sabe o que ele tinha que fazer? Ele tinha que colocar um pano para cobrir o rosto, para que as pessoas não vissem o fim daquilo que era transitório. A bispo era transitório, aquele brilho era. Por isso que vira e mexe ele tinha que subir lá no monte. Assim é o nosso brilho também, é transitório. Por esse motivo nós temos que estar sempre na presença de Deus, buscando essa luz, o direcionamento, o entendimento, a presença do Espírito Santo. Mas Moisés descia de lá, o rosto resplandecendo, ele cobriu o rosto, e o povo ficava tudo assim olhando, querendo saber, nossa cara. Mas você sabe que nada é eterno, né, gente? Aí de repente, não mais que de repente, o que acontece? Moisés, que havia conduzido aquele povo durante tantos anos, a palavra diz lá no livro de Josué capítulo 1, versículo 1, que sucedeu que Moisés morreu. Moisés o quê? Morreu. Sucedeu que depois da morte de Moisés, o Senhor falou a Josué dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te pois agora e passa esse Jordão. Como assim? Você, Josué, não sei, de repente você já ouviu tantos milagres, já viu tantas maravilhas, tantas coisas boas acontecer na vida de terceiro, ou então de repente você é aquela pessoa que sempre foi ajudada, sempre teve a mãe do lado, sempre teve o pai, sempre teve o tio, sempre teve o amigo, sempre teve o irmão, sempre teve alguém que te sustentou. Aí de repente chega a notícia: ó, Moisés morreu. Olha que baque. Não, até aí tudo bem. Moisés morreu. O povo tudo começa a ficar preocupado, porque afinal de contas, Moisés era a coluna daquele povo. Moisés era o príncipe daquele povo. Moisés era o porta-voz de Deus para aquele povo. O povo, a partir do momento que conheceram Moisés, que viu a unção na vida de Moisés, o povo acreditava em Moisés de uma forma tão veemente, que eles já não tinham medo mais de nada. Tinha aqueles que falavam mal de Moisés, mas eles sabiam que Moisés era a proteção deles. Moisés era o porto seguro. Quando Moisés estava ali, eles estavam seguros, porque eles viram Moisés abrindo o mar vermelho. Você não está entendendo. Sabe o que é o cara estender o cajado assim e o mar vermelho abrir, e de repente você ficar sabendo que o cara que te protegia, o cara que te guardava, o cara que estava do seu lado, o cara que falava com Deus,
O cara que orava, caía maná do céu, caía carne do céu. O cara morreu. O povo se sentiu sozinho, desprotegido, desamparado. E de repente Deus vai e nomeia quem? Um rapaz chamado Josué. Agora imagina o coração desse cara que foi chamado para ficar no lugar de Moisés. A responsabilidade que ele sentiu aqui, ó, em cima dos ombros. Os olhares para ele, como que se as pessoas perguntassem: pô, mas aquele? Não, Moisés morreu, mas Deus escolheu aquele dali para ficar no lugar de Moisés, para conduzir Moisés. Com certeza olharam para ele e viram ele como um ser insignificante, um cara pequeno, sem condições de administrar aquele povo, 3 milhões de pessoas. E que sinais ele tinha feito? Qual era o milagre que Josué tinha feito para que nós viéssemos acreditar nele, confiar nele? Se o povo estava pensando isso, eu fico imaginando a cabeça de Josué, como não deve ter ficado: não, Deus, eu não, eu não, escolhe outro, eu não tenho condições, eu não vou conseguir reger esse povo. Mas veja, quando Deus, Ele nos chama, Ele nos escolhe, é como a gente diz: não depende de você, não é a sua força, não é a sua cor, não é o seu cabelo, não é o seu status, não é a sua posição. Quando Deus nos escolhe, é porque Ele vai pelejar por nós. Não é você que vai vencer, não depende de você, depende de Deus. Se Deus está te chamando, se Deus te escolheu, se Deus está colocando você à frente de alguma coisa, seja lá do que for, é porque Deus vai te capacitar. Eu não sei com quem o Espírito Santo nessa noite está falando, eu não sei em que coração Ele está tocando, mas eu venho aqui nessa noite te dizer: se Deus está colocando uma responsabilidade na sua mão, de tomar conta da sua casa, da empresa, do comércio, eu não sei. Não temas. A única coisa que Josué ouviu foi: ser forte e corajoso. Você só precisa de coragem. Você não precisa de PhD, bacharelado, mestrado. Você não precisa de nada disso. Você não precisa ser forte, bonito. Você não precisa ter dinheiro. Você não precisa de nada. Você só precisa ser forte e corajoso. Você só precisa acreditar na palavra, porque quem vai te conduzir vai ser o Senhor. E Josué ali todo proparoxítono, naquele monte de olhares para ele, de repente pensando: realmente esse rapaz não tem condições nenhuma, nós estamos perdidos na mão dele, é o fim, quem vai nos conduzir? Josué começa a tomar conta daquele povo. Moisés, ele havia encontrado o Mar Vermelho, mas de repente, antes de chegar na terra prometida, o que Josué encontra? O Rio Jordão. Veja, às vezes a gente não vai entender qual é o propósito de Deus nas nossas vidas, mas mesmo que não esteja acontecendo do jeito que você imagina, do jeito que você quer, só confie. Porque olha, Josué pegou o povo numa situação delicada. Moisés tirou do Egito, mas quem ia conduzir o povo até a terra de Canaã, a terra prometida, era Josué. E quando Josué chega diante do Rio Jordão, o Rio Jordão estava cheio, estava lotado. A palavra diz aqui, ó, em Josué capítulo 3, versículo 15: e o Jordão transbordava sobre todas as suas ribeiras ou ribanceiras todos os dias da cega. Então ele chegou no momento que era tempo de colheita, e o Rio Jordão estava cheio, estava transbordando. Poxa, Deus não podia ter levado ele para lá no momento mais fácil, porque havia momentos que o Rio Jordão ele esvaziava, literalmente, dava para passar seco. Mas Deus levou Josué juntamente com o povo para o Rio Jordão
justamente no momento que o rio estava transbordando, que não dava para passar. Sabe por quê? Quando Deus nos leva para um lugar difícil, é porque Ele quer provar para mim, para você, e mostrar para todo mundo que Ele é o Deus do impossível. Veja, Deus, Ele não é glorificado na facilidade. Não, Deus, Ele não vai te abençoar com cafuné, com beijinho. Não, beijinho, cafuné, agrado, só faz você ficar fraco. O que levanta um homem é a escola da humilhação. Quanto mais pressão você leva, quanto mais empecilhos, obstáculos você encontra, quanto mais você é humilhado, é perseguido, é caluniado, mais você cresce. O homem se torna homem quando ele encontra dificuldade pelo caminho, quando ele enfrenta desertos. Por que hoje essa geração é uma geração fraca? Porque essa geração, ela quer ser criada com mimo. O filho não pode cair. Você sabia que quando o seu filho cai e você vai levantar o seu filho, você está atrapalhando o crescimento dele? Você está impedindo ele de usar aquilo que ele tem, que é a capacidade, é a força. Caiu, a não ser que quebrou a perna, quebrou o braço. Não, está andando, tropeçou, caiu. É pior que a criança é assim, ela cai e ela vai olhar para você e aí? Não vai vir levantar o seu princeso? Seu princeso caiu. Não é verdade? Se você vai e levanta, você impede o seu filho já começar a se exercitar. Se amanhã a vida derrubar ele, ele não vai conseguir ficar em pé por causa de você. A criança tem que começar a aprender a ficar de pé desde pequeno. Levanta. Vem cá, pastor Anderson. Cai aí. Pede o colo do pai. Levanta, filho, o pai está aqui. Não, o pai está aqui, vem, o pai está aqui. Levanta, vem com o pai, vem. Isso. Vem no colo do papai. Pula. Vem, o pai te ama, o pai te ama. O pai está ali. Deus, Ele sempre vai estar perto de você. Mas você precisa aprender a ser homem. Você precisa aprender a ser mulher. Você precisa aprender a se levantar, a não ser tão dependente de nada, nem de ninguém. Depender única e exclusivamente de Deus. Por quê, bicho? Porque o mundo é mau. Gente, se você acha que as pessoas não acham bom ver você cair, lógico que acha. É um obstáculo a menos na frente dela. É que nem no trabalho. Você está lá no seu trabalho, aí de repente fulana foi mandada embora. Ai, foi mandada embora. Aí o nego já logo pensa: quem vai ficar no lugar dela? Quem vai assumir a diretoria? Ai, é uma oportunidade para mim subir de posto. Então é aquelas lágrimas de crocodilo. Ai, menina, olha, não fica triste, mas Deus vai te abençoar. Tudo falsidade. Não vi a hora de você sair dali. Não vi a hora de tomar seu lugar. Então a vida, ela é difícil. E não somente difícil, a vida custa muito caro. Para você ser abençoado, meu amigo, é como a palavra diz, é por muitas lutas e tribulações que vos importa entrar no reino dos céus. Então Deus, Ele não trata ninguém com cafuné, com carinho. Beijinho nunca levou ninguém a nada. O que vai fazer você romper vai ser as batalhas, as lutas, as guerras que você vai ter que enfrentar, as cicatrizes que vão ficar aqui, ó, registradas em você. E todas as vezes que você olhar para aquelas marcas, você vai dizer assim: ó, eu venci, mas não foi fulano, não foi Bertano, não foi ciclano. Eu venci porque Deus estava em mim, eu estava nele, Deus estava comigo. É isso que Deus, Ele quer ver. Deus, Ele quer ser glorificado em ver pessoas que não valem nada crescer, prosperar. Por que Deus, Ele permite que você venha passar por desertos, momentos difíceis, para Ele poder te socorrer? Quanto maior a resistência, maior é a bênção, maior é o milagre.
Quanto mais as pessoas duvidam de você, melhor ainda. Gente, Deus, Ele adora promover pessoas insignificantes. Deus adora promover pessoas que o mundo olha assim, ó, e não dá nada para elas. Pessoas que não têm condições, desqualificadas. No domingo nós estávamos falando que Deus adora promover estéril, mulher estéril. Você é estéril? Ai, bispo, eu sou estéril. Pode ter certeza que Deus está querendo gerar algo grande em você, porque foi assim com todas as mulheres estéril. Sara era estéril, quem nasceu? Isaac. Rebeca era estéril, quem nasceu? Jacó. A mãe de Sansão era estéril, quem nasceu? Sansão, o juiz de Israel. Ana era estéril, quem nasceu? Samuel, profeta Samuel. Isabel era estéril, quem nasceu? Quem nasceu? João Batista. Ah, eu sou estéril. Deus está querendo tirar alguma coisa daí. Ah, bispo, eu não venço, não dou sorte no amor, minha vida nunca rompeu. Deus está querendo fazer alguma coisa grande aí, ó, meu. Porque se Ele fizer, Ele sabe que você vai glorificar o nome dEle. Você já reconheceu que sozinho você não consegue. Não, sozinho você não vai conseguir. Então, Deus, Ele sabe que se Ele extrair alguma coisa boa aí de você, se Ele te der alguma coisa boa, você vai glorificar o nome dEle. O nome dEle vai ser exaltado. Por quê? Porque você sempre foi um zero à esquerda na casa do seu pai, da sua mãe. Ninguém nunca acreditou em você, ninguém nunca confiou em você. As pessoas sempre te viram como fracassado, um derrotado. Quantas coisas você já não tentou abrir, não foi para frente? Quantas empresas você montou e quebrou? Quantas vezes você tentou fazer alguma coisa na sua casa e você não conseguiu? Então você é um zero à esquerda. Você é um prato cheio para Deus. Deus ama promover pessoas que nem você. Mas primeiro você tem que reconhecer a sua pequenez, a sua insignificância, as suas debilidades, olhar para você, reconhecer a sua estrutura, que você é pó, barro, cinza, lodo, e que você precisa dele. Aí sim, quando você reconhece que você precisa dele, aí ele entra na sua vida com provisão. Aí ele se torna assim o CEO, o CFO da sua vida, o governo majoritário da sua existência. E foi justamente isso que Josué fez. Josué, ele só ficou na dependência de Deus. O povo tudo de olho nele. Chega diante do Rio Jordão. Josué olha. O povo olha querendo dizer: e agora? Moisés estendeu o cajado lá no Mar Vermelho, a gente passou. E você? O que você vai fazer? E quando você não sabe o que fazer, te colocam você numa situação que você não sabe o que fazer. Fulano fez e deu certo, Ciclano fez e deu certo, Bertano fez e deu certo, ou então Ciclano fez e não deu certo, Fulano fez e não deu certo. E eu? E agora? Que é a minha vez. Vai chegar um momento que você vai ter que tomar atitudes. E quando chega o momento de Josué, ele só ouve o sussurro da voz de Deus assim, ó: a arca da aliança vai vindo atrás. A arca da aliança, você sabe que é a presença de Deus, né? A arca da aliança vai vindo atrás. Os sacerdotes vão indo na frente. E agora para o Rio Jordão abrir, molha o pé. Manda os sacerdotes entrar na água. Sabe, vai haver momentos nas nossas vidas que para a coisa dar certo nas nossas vidas, nós vamos ter que molhar o pé. A gente vai ter que arriscar. A gente vai ter que avançar. Eu sei que vai surgir um monte de dúvidas na sua cabeça. E se a porta não abrir? E se não der certo? Você vai ter que molhar o pé, você vai ter que arriscar. Porque se você não arriscar, você nunca vai ver o que Deus Ele vai poder fazer na sua vida. E a palavra diz que os sacerdotes com a arca atrás, eles vão e molham os pés.
na hora que eles decidem molhar os pés, na hora que eles decidem entrar nas águas, a palavra diz que as águas do Rio Jordão se abrem. Sabe, às vezes, só depois que você decide molhar os seus pés, só depois que você decide colocar a sua vida literalmente na mão de Deus, que as portas começam a se abrir para você. Não é só molhar a pontinha, não é ficar só de longe observando, não, é entrar na água, é mergulhar mais fundo, é pular no centro da vontade de Deus, é dizer: Deus, eu dependo de Ti, eu preciso de Ti, sem o Senhor não sou nada, sem o Senhor eu não sou ninguém, sabe, Pai, sem o Senhor eu não vou conseguir, então eu dependo de Ti, e realmente ir colocar os pés nas águas, porque só depois que o sacerdote colocar os pés nas águas, que o Rio Jordão se abriu. Será que você não está precisando colocar os pés nas águas também? Mergulhar mais fundo? Veja, Josué nunca tinha feito milagres, Josué nunca tinha curado ninguém, Josué nunca tinha abrido o mar vermelho, nunca tinha tirado água da rocha, ele nunca tinha feito pão cair do céu, maná cair do céu, carne cair do céu. Não. Josué era um homem comum. Então o que esperar de um homem comum? Você é uma pessoa comum, de repente nem você imagina o que você pode fazer, o que Deus pode fazer na sua vida, se tão somente você decidir colocar os pés nas águas, se de repente você decidir entregar sua vida para Jesus. Veja, o segredo do sucesso é esse, é não retroagir, é não voltar atrás, é avançar, não pare, você não pode parar, você tem que continuar buscando, você tem que continuar orando, você tem que continuar clamando, porque quem vai abrir as águas para você é Deus, quem vai abrir as portas para você é Deus. Bispo, mas eu não vejo condições. Não é você, é Deus. E quando aquele povo está passando dentro do rio, Josué manda eles separarem 12 pedras e colocar lá no meio do rio, representando as 12 tribos. Foi o monumento que eles deixaram dentro do rio. E outras 12 pedras eles levaram para Gilgal e colocaram lá. Bispo, e essas pedras ainda existem? Boa pergunta, né, gente? Se eu disser para você que essas pedras ainda continuam existindo até hoje, você acredita nisso? Ah, mas o curso do rio já mudou, o rio já secou, já encheu, a geografia daquele lugar já mudou. Não, aquelas pedras continuam existindo. Aquelas pedras estavam representando a fé daquele povo e o poder de Deus. O livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, só para terminar, a palavra diz: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifício espiritual aceitável a Deus por meio de Jesus Cristo. Então hoje aquelas pedras somos nós, que servimos de testemunhas vivas do poder de Deus. Então eu gostaria que você nessa noite ficasse de pé no seu lugar. Fique de pé. Se coloque de pé no seu lugar. De repente você é aquele homem, aquela mulher que nunca fez milagres, nunca fez sinais, nunca fez prodígios. Você só ouviu falar de Deus. Você já viu sim, mas você nunca fez. Você está como um Josué. Foi escolhido, nomeado, colocado aí no lugar que você está, nessa posição que você está, mas sem experiência nenhuma. Bispo, eu não tenho experiência, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir. Mas eu quero declarar nessa noite para você que quem vai agir vai ser Deus.
Quem vai te ensinar vai ser Deus, quem vai te orientar vai ser Deus. Então somente ser forte e corajoso. Então somente creia. Coloque os pés nas águas, molhe os teus pés, siga em frente, porque quem vai abrir as portas para você é Deus. Quem vai abrir o Rio Jordão é Deus. Quem vai fazer os milagres na sua vida é Deus. Quem vai te sustentar, quem vai te dar o norte, a direção, a partir desse momento é Deus. Moisés, o seu suporte, morreu. A sua estrutura, a sua coluna. Mas Deus hoje te chama para vencer. É você que vai conduzir a sua casa, é você que vai conduzir a sua empresa, é você que vai conduzir a sua família, é você que vai conduzir o seu comércio, é você que vai fazer milagres, sinais, prodígios e maravilhas. É você que vai orar, vai levantar as suas mãos e milagres vão acontecer na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na saúde, no casamento, porque tu és meu. Nós temos uma aliança com Deus e Ele não quebra essa aliança. Então, Pai, em nome de Jesus, venha tranquilizar, venha fortalecer, venha edificar cada coração, venha dar o norte, o rumo, a direção, e venha abrir portas que de repente esse homem não está conseguindo abrir, Senhor. Venha liberar destinos no qual esse homem, essa mulher não está conseguindo alcançar. Oh meu Deus, em nome de Jesus, venha fazer milagres, venha abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Livra-nos do mal, Senhor, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Ó Pai, libera em nome de Jesus a provisão, a saúde, a vida. Desbloqueia, Senhor, tudo aquilo que está bloqueado, que esse homem possa acessar as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Tua voz me chama sobre as águas. Venha, 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 só venha. Onde os meus pés podem falhar. Aleluia. E ali te encontro num mistério. Em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei. é só você clamar, é só você chamar. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és Tua graça cobre os meus temores. Tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Não temas, só tu segue em és frente. fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Cadê o back vocal? Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu E tu és meu. tu és meu.
diz que se você passar pelas águas, elas não te molharão. Se você passar pelos rios, eles não te afogarão, te submergirão. Se você passar pelo fogo, eles não vão te queimar, não vão te queimar. Então não tenha medo de entrar nesse rio, não tenha medo de atravessar esse Jordão, porque Deus, Ele vai estar contigo, em nome de Jesus.